Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com bastante saúde. Eu sou a professora Roberta, sou professora de História e hoje a gente vai fazer um vídeo sobre a segunda avaliação trimestral. Eu vou ler as questões de História, fazer os comentários para poder facilitar na hora da resolução de cada questão, quando vocês já estiverem fazendo a avaliação, tá certo? Então, nós vamos começar aqui na questão número 1, que traz um texto sobre a conjuração baiana. Então, a conjuração baiana, também denominada como Revolta dos Búzios ou Revolta dos Alfaiates, foi um movimento de caráter emancipacionista ocorrido no ocaso do século XVIII, na então capitania da Bahia, Estado do Brasil. Diferentemente da Inconfidência Mineira, que foi em 1789, se reveste de caráter popular. Porque enquanto a Inconfidência Mineira foi um movimento ligado às elites, a Conjuração Baiana ela foi um movimento ligado às classes mais populares, certo? Às classes mais baixas. Em 12 de agosto de 1798, o movimento precipitou-se quando alguns de seus membros, distribuindo os panfletos na porta das igrejas e colando-os nas esquinas da cidade, alertaram as autoridades que, de pronto, reagiram detendo-os. Tal como na Conjuração Mineira, interrogados acabaram delatando os demais envolvidos. No dia 8 de novembro de 1799, procedeu-se à execução dos condenados à pena capital, por enforcamento, na seguinte ordem: soldado Lucas Dantas, do Amorim Torres, aprendiz de alfaiate Manuel Faustino dos Santos Lira, o soldado Luiz Gonzaga das Virgens e o mestre alfaiate João de Deus Nascimento. Com base nesse texto, a forte repressão das forças do governo durante a revolta dos alfaiates foi uma forma de... Então, houve um movimento, como acontecia esses movimentos de emancipação, de revolta contra a coroa portuguesa, e a coroa, o governo, reprimia fortemente. Aqui no caso, houve a execução, a pena capital. Eles foram condenados à morte, certo? E aí, esse tipo de repressão era uma forma de quê? De encorajar o apoio armado popular ao Estado, de intensificar os debates políticos de populares, de legitimar o poder da coroa portuguesa no território, ou seja, de mostrar quem mandava, ou de viabilizar os movimentos religiosos de resistência. Então, qual que responde aí a questão número 1? A questão número 2 fala sobre a Guerra do Paraguai. Ocorreu entre 1864 e 1870. Foi um importante conflito da América do Sul. Sua grande motivação foram os interesses de controle da bacia do Rio da Prata pelo Paraguai, o que confrontava os interesses de outros países do continente, como Brasil, Argentina e Uruguai. A disputa por essa região está relacionada a quê? A busca pela legitimação do poder de um território, a criação de novas colônias, a facilitação do tráfico de escravos ou uma luta para impedir a formação de um Estado independente. Então, eles queriam o quê? A partir do controle do Rio da Prata. Então, vocês vão responder aí de acordo com a questão, certo? A questão número 3 tem um texto aqui, sobre a adoção da forma de governo monárquica, que provocou uma diferença importante entre os processos independentistas do Brasil e das outras nações latino-americanas. Enquanto nessas, ou seja, nas nações latino-americanas, de modo geral, participou da luta contra a antiga metrópole, no Brasil a independência foi feita pelo alto, proclamada pelo filho do rei de Portugal, que o filho do rei de Portugal deixou para trás ao voltar para a Europa. Então, esse texto fala que enquanto as nações latino-americanas houve uma luta, uma participação da população, das massas, contra a antiga metrópole, no caso Espanha, no Brasil a independência foi feita
pela elite, né? Ou seja, pelo próprio príncipe regente que foi deixado aqui pelo pai, no caso o rei de Portugal, que ele teve que voltar para Portugal, certo? Então, qual que é a diferença política entre a monarquia brasileira e as repúblicas latino-americanas mostrada nesse texto? Então, o que tem de diferente? É os efeitos do pacto colonial nos mercados nacionais, são os impostos cobrados pelos países colonizadores, são os níveis de participação política da população ou são os usos do mercantilismo como política econômica. Então, quais as principais diferenças aqui que são abordadas no texto, certo? Agora nós vamos para a próxima questão. Aqui a questão número 7 é uma leitura de imagens. Mostra aqui um religioso brasileiro, né, com sobreviventes aqui dos civis paraguaios durante a Guerra do Paraguai, certo? Então, uma foto aqui do século XIX, tá? Então, o que a gente percebe dessa imagem aí no finalzinho da Guerra do Paraguai? O que está sendo retratado aqui? Os combatentes que eram escravizados negros. Está mostrando que os conflitos foram resolvidos de forma diplomática. Está mostrando que a maior parte dos sobreviventes do conflito eram mulheres. Ou está mostrando que os soldados paraguaios eram caudilhos, né? Então, o que essa foto mostra? Certo? Vocês vão colocar aí, marcar a correta de acordo com a imagem. A questão número 8. Nós temos aqui um texto, né, um trechinho que fala do poder moderador. O exercício desse poder era conferido apenas ao imperador, que tinha o objetivo de vigiar a Constituição e harmonizar os outros poderes, como pode ser visto na definição de que a Constituição Imperial de 1824 fornece no seu artigo 98. O poder moderador é a chave de toda a organização política e é delegado privativamente ao imperador. Então, esse poder moderador, ele é um instrumento de autoridade, né, que o rei, ele fazia uso para poder controlar toda a política, toda a sociedade, né? Então, tem os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Porém, através do poder moderador, ele controlava os outros poderes, certo? Então, esse texto demonstra que esse poder moderador é o quê? Intensificava o quê? A autoridade do monarca, a cultura republicana, a defesa da fé cristã ou a defesa do federalismo. Então, o que é aí de acordo com o texto? A questão número 9. Outro texto sobre o caudilismo, certo? Na contramão do objetivo de Bolívar, formaram-se 19 estados nacionais com governos próprios. Bolívar, ele queria uma nação unida, né? Uma grande nação. Porém, a grande colônia da Espanha acabou se fragmentando em 19 estados diferentes, né? Com governos próprios. Nesses novos estados americanos, fatores políticos e sociais, como o poder das elites e a situação de pobreza na qual vivia o povo, formaram um cenário propício para o aparecimento dos caudilhos. A partir disso, podemos entendê-los como figuras políticas dotadas de carisma e força que exerciam sua autoridade sem limites, diante da possibilidade de exercer dessa forma. Então, traz aí o grande autoritarismo dos caudilhos nesse contexto, certo? De acordo com o texto, em parte das Américas, no século XIX, os caudilhos, eles exerciam força política em suas regiões, eles criticavam as emancipações americanas, eles mantinham controle sobre a religião local, ou eles tinham influência na diplomacia internacional. O que os caudilhos exerciam, certo? Aí vocês vão responder aí a questão número 9. Agora nós vamos para a próxima. A próxima de história é a questão número 13, que fala aí sobre o Brasil Império, né, que tem o fim, o período das regências a partir do golpe da maioridade,
certo? Então, o período das regências teve fim com o golpe da maioridade, no qual os políticos brasileiros anteciparam a maioridade de Pedro de Alcântara para que ele pudesse ser coroado imperador no Brasil com 14 anos de idade. Esse golpe parlamentar aconteceu em 1840, dando início ao segundo reinado. Então, ele não tinha 15 anos completos quando eles deram o golpe da maioridade, acabando o período das regências, né, o período regencial, e nesse sentido houve aí essa antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara, aí o imperador Dom Pedro II, certo? Com base nesse texto, o processo histórico que resultou no segundo reinado significou. O que significou? Um ato de natureza democrática, um tratado religioso, uma conquista popular ou uma disputa de poder entre grupos políticos, né? Vale lembrar aqui que alguns políticos eram contra essa maioridade, né? Eles pensavam que o período regencial deveria se findar 3 anos e meio depois aqui, então no finalzinho de 1843, quando Dom Pedro completasse a maioridade. Porém, isso foi antecipado com o golpe da maioridade. Questão número 14, também um texto sobre o Brasil colônia, né? Então fala sobre a chegada aqui em 1808, que a corte portuguesa se transfere para o Brasil. Entre as primeiras decisões tomadas por Dom João VI, Dom João, né, está a abertura dos portos às nações amigas. Com isso, o movimento de importação e exportação é desviado de Portugal, então ocupado pelos franceses, para o Brasil. Dom João também concede a permissão para o funcionamento de fábricas e manufaturas no Brasil, o que havia sido proibido lá na época lá no século XVIII, certo? Com base nesse texto, a organização social da colônia no início do século XIX foi estabelecida para atender às necessidades das elites políticas, para defender interesses militares dos colonos, para democratizar a política da região para os colonos ou para proteger a cultura nacional da influência estrangeira. Então, com base nesse texto, o que o Dom João VI fez, né? Então, vocês vão ler aqui e ver qual que responde esse texto, certo? A próxima questão, a número 15, nós temos aqui uma imagem de Toussaint de Louverture, nascido escravo em Santo Domingo, né, em Santo Domingo, no ano de 1743. E ele acabaria por derrotar os exércitos francês, espanhol e britânico, que fez aí, ele foi o líder da Revolução do Haiti, que aconteceu de 1791 a 1804, e ele era representante de uma colônia escrava que apoiava o absolutismo francês, de uma comunidade militar de franco-americano, de uma instituição ligada a religiões de origem africana ou de uma sociedade liderada por ex-escravos, né? Então, vocês vão ler aqui, ele foi nascido escravo, né, e acabou por derrotar esses exércitos, fazendo aí a proclamação da independência do Haiti, tá certo? Então, essa é a questão número 15. Então, nós vamos para as próximas questões agora. Agora, nós vamos para a etapa final da prova. Nós estamos aqui na questão 19. Nós temos duas imagens que mostram Dom João VI. A primeira imagem, rei do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, em 1815. E a segunda imagem, o filho do Dom João VI, Pedro I, em 1830. Essas imagens mostram uma relação temporal de quê? De continuidade das tradições monárquicas, da diferença entre as práticas religiosas, da permanência da colonização no país ou da ruptura da estrutura econômica, né? Vale lembrar que são pai e filho, né? Esse aqui primeiro foi o rei do Reino Unido,
de Portugal, Brasil e Algarves, deixou Dom Pedro I como príncipe regente, certo? Para voltar para Portugal em 1820, por conta da Revolução do Porto, e 2 anos depois, Pedro I proclama a independência do Brasil, certo? Questão número 20, nós temos aqui uma imagem, né, um relógio de sol em Ibitipoca, Minas Gerais. E esse objeto, para que ele é utilizado, né? Um relógio de sol. Para apontar as mudanças do relevo, para indicar as horas que tem um dia, para marcar a altitude do lugar ou realizar alterações no clima. Essa 21, nós temos uma imagem que mostra diferentes povos indígenas, né? Diferentes culturas indígenas. A gente vê pelas feições, né, pelos aparatos, né, pelos adornos que eles utilizam, a pintura corporal, certo? Todos indígenas, mas de diferentes nações. Então, os povos representados na imagem são de cultura indígenas diferente, de grupos políticos portugueses, de religiões de origem africana, de sociedades artísticas orientais. De acordo com a imagem, vocês vão marcar a correta. E a última de história aqui, nós temos uma imagem de um engenho de açúcar, certo? E com relação ao Brasil, essa imagem retrata qual sociedade? A sociedade da chegada do Cabral, a sociedade da Primeira República, a sociedade do Estado Novo, a sociedade do período colonial, certo? Então, vocês vão observar a imagem e responder a correta, certo? Bom, nós vamos terminando por aqui. Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, é só chamar a Dona Roberta no privado, ok? Grande abraço para todo mundo, excelente prova e até a próxima.